Você é manipulado todos os dias pelo marketing de empresas, vendedores e até políticos, que usam certos truques para te convencer de alguma ideia ou te vender algum produto. E o primeiro dos 7 truques é o do contraste. O princípio do contraste diz que se nós formos apresentados a duas coisas em sequência, a primeira muda a forma como vemos a segunda. Se eu te der um objeto leve para você segurar e em seguida um objeto pesado, ele vai parecer ainda mais pesado do que ele realmente é, porque vai estar sendo comparado com o primeiro. Vamos imaginar que você está em uma concessionária procurando um carro. No final, você se decide por um carro de 60 mil reais e quando você está praticamente fechando o negócio, o vendedor pergunta se você quer adicionar um rádio bem sofisticado por 500 reais, dentre outras coisas. A questão é que eles deixam isso para o final porque agora os 500 reais não aparecem nada quando são comparados ao total de 60 mil. Porém, se vários itens opcionais que não valem nada em comparação ao preço do carro forem escolhidos, no final você vai estar pagando muito mais do que pretendia, sem nem perceber. E isso é usado em casos muito mais simples do que esse. Imagine que você vai ao cinema e ao chegar lá você encontra 3 tamanhos diferentes de pipoca, uma pequena por 6 reais, uma média por 13 e uma grande por 15 reais. Qual você escolheria? Muito provavelmente a grande, já que você estaria comprando muito mais pipoca por apenas 2 reais a mais. Só que o preço original da pipoca média provavelmente era uns 10 reais, e a empresa aumentou para que tivesse um valor muito próximo da grande, e fizesse com que a pipoca grande parecesse mais barata do que ela realmente é. Existem vários exemplos disso no nosso cotidiano. Se você conseguir lembrar de mais algum, comenta aí embaixo. O segundo princípio é o da reciprocidade. Toda vez que alguém nos faz um favor, nós nos sentimos na obrigação de retribuir de alguma forma. Isso é natural no ser humano, e provavelmente somos assim desde que vivíamos em cavernas. Até socialmente mesmo, costumamos detestar a ingratidão. Acontece que esse impulso pode e é usado contra você em várias situações. Por exemplo, alguns estudos já foram feitos e mostram que se um garçom levar 2 bombons para os seus clientes na hora de fechar a conta, ele tende a receber uma gorjeta muito maior do que receberia sem dar os bombons de presente. Se imagine um supermercado, até que você passe por uma mesa onde um funcionário está com amostras grátis de café. Você bebe e logo depois o funcionário pergunta se você gostaria de levar 3 pacotes para casa. Acontece que você não gostou muito daquele café e também não queria dizer não para um funcionário que foi tão gentil com você. Mas você reúne forças e decide que não vai gastar dinheiro com 3 pacotes de café e você achou mais ou menos. E diz para ele que não vai querer. Nessa hora, o funcionário pergunta gentilmente se você então gostaria de levar apenas um pacote, e você acaba concordando. Nesse caso, o funcionário te fez 2 favores. Um, de te oferecer a amostra grátis e diminuir a oferta de 3 pacotes para apenas um, além de usar o princípio do contraste, já que um pacote não parece nada demais quando a outra opção eram 3. A regra social diz que favores devem ser retribuídos com outros favores. Mesmo que você ainda recusasse, você ficaria meio sem graça, principalmente se um funcionário fosse ainda mais longe e te oferecesse um desconto. Por isso, tome cuidado. Essa regra funciona muito bem em situações normais, e você não precisa recusar tudo o que te oferecerem. Apenas fique atento para perceber quando alguém está tentando te manipular. Inclusive, esse vídeo aqui dá um trabalho enorme para fazer, e se ele está te ajudando de verdade, peço que se inscreva e deixe o like. Isso não te custa nada, vai ajudar demais o canal a crescer e ainda vai me incentivar a continuar postando mais vídeos aqui no YouTube, e tenho certeza que eles vão te ajudar ainda mais do que esse. O terceiro truque é o da coerência e compromisso. Nós temos uma pressão social enorme para agir de acordo com os nossos comportamentos e falas do passado. Uma pessoa incoerente é vista como uma pessoa que no mínimo não bate muito bem na cabeça. Acontece que também descobriram uma forma de usar isso para te fazer comprar coisas, e o pior, essa técnica é muito difícil de ser percebida. As empresas de brinquedos sempre tiveram um grande problema. As vendas são muito altas no período do Natal, onde praticamente todos os pais gastam um bom dinheiro em presentes, mas, na maior parte do ano, as vendas são muito mais baixas. O grande problema das empresas não era convencer as crianças, mas sim os pais a gastar ainda mais dinheiro com brinquedos. Até que algumas companhias americanas acharam uma solução. Alguns meses antes do Natal,
as empresas começaram a passar o comercial de algum brinquedo bem chamativo, como um videogame, e as crianças fazem os pais prometerem que comprariam no Natal. Só que quando chegava o Natal e os pais tentavam comprar o videogame, eles não conseguiam achar em lugar nenhum, porque as fábricas não tinham mandado videogames o suficiente para as lojas, e os pais acabavam comprando outro brinquedo. Acontece que 1 ou 2 meses depois, os comerciais voltavam a passar, e as crianças cobravam dos pais o videogame que tinham prometido, e dessa vez eles conseguiam encontrar nas lojas. Dessa forma, as empresas faziam os pais comprarem 2 brinquedos ao invés de um, usando as promessas que eles fizeram aos próprios filhos. Nós não precisamos ir muito longe para encontrar outros exemplos. Alguns estudos mostram que um eleitor fica muito mais confiante que o seu candidato vai ganhar logo depois de ter votado. E uma variação dessa técnica é quando fazem com que a gente assuma um compromisso e só depois fale de um ponto negativo. Um experimento feito com alunos de psicologia consiste em perguntar a eles se eles gostariam de participar de um curso que aconteceria às 7 horas da manhã. Apenas 24% dos alunos quis participar. Mas, quando era perguntado apenas se o estudante tinha interesse em participar daquele curso e o entrevistador só falasse que seria às 7 horas da manhã depois de a pessoa demonstrar interesse, 56% dos alunos aceitavam participar. O quarto princípio é o da aprovação social. Quando não temos certeza do que devemos fazer, quase sempre tentamos fazer o que a maioria das pessoas está fazendo, já que se está dando certo para elas, provavelmente vai dar certo para você também. Isso é algo que funciona na maioria das vezes, mas em outras é um desastre completo. Alguns estudos mostram que se uma pessoa presenciar um acidente e estiver sozinha, ela provavelmente vai prestar socorro. Agora, quando essa pessoa está acompanhada de mais 4 pessoas, a chance de a vítima não receber socorro mais que dobra. Isso acontece justamente porque, a não ser que você saiba com certeza que aquilo é um acidente e saiba exatamente o que precisa fazer, você vai olhar primeiro para a reação das outras pessoas para ver o que elas vão fazer. Acontece que se todas as testemunhas de um acidente também não sabem o que fazer e esperam para ver o que os outros vão fazer, pode ser que no final ninguém faça nada, ao contrário de quando só tem uma pessoa sozinha que é forçada a pensar por conta própria antes de agir. Como todos os outros princípios, esse também costuma ser aplicado de forma muito mais simples. É comum que boates tenham uma fila enorme do lado de fora, o que faz com que todos pensem que aquela é melhor, já que tem tantas pessoas esperando para poder entrar. Acontece que muitas vezes as boates fazem isso de propósito, e quando você consegue entrar, percebe que ela nem estava tão cheia quanto parecia. A mesma coisa com os produtos mais vendidos ou que foram comprados por milhares de pessoas. E você provavelmente sofreu um efeito parecido há alguns minutos atrás, quando resolveu clicar nesse vídeo. Você deve ter visto a quantidade de visualizações que esse vídeo tinha para saber o quão bom ele era, e provavelmente você também olha para o número de inscritos que um canal tem antes de se inscrever. O quarto princípio é o da afeição. Não é surpresa para ninguém que preferimos dizer sim para as pessoas que gostamos, mas isso é um pouco mais complexo do que parece. Um estudo dividiu 2 grupos de homens, e cada um deles assistiu a um comercial de carro. A diferença é que em um dos comerciais tinha uma modelo muito bonita, e no outro apenas o carro. O grupo que assistiu ao comercial com a modelo considerou o carro mais rápido, mais atraente, melhor projetado e mais valioso do que o grupo que não viu a modelo. Mas mesmo assim, os homens do segundo grupo não achavam que as suas opiniões tinham sido influenciadas pela modelo, porque eles acabaram associando a modelo ao carro de forma totalmente inconsciente. Outra pesquisa mostrou que pessoas consideradas bonitas recebiam uma pena menor do que pessoas consideradas menos atraentes, mesmo que elas tenham cometido o mesmo crime. Mas esse truque também possui outras variações. Por exemplo, nós costumamos gostar de pessoas que se parecem conosco. Então, quando descobrimos que temos uma história em comum ou algum hobby parecido com a pessoa que está tentando nos vender algo, temos uma tendência muito maior a comprar. E é exatamente isso que muitos vendedores fazem, tanto na internet quanto no mundo real. Outra coisa que nos faz gostar de alguém são elogios. Elogiar alguém, mesmo que seja um elogio totalmente falso, aumenta bastante a sua chance de conseguir um favor dela. O próximo truque é o da autoridade. Eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, e talvez eu realmente faça.
Nós somos ensinados desde crianças a obedecer a autoridades, seja um professor, líderes religiosos e os nossos próprios pais, porque eles sabem mais do que você e porque podem te punir se você fizer algo errado. Só que isso também acontece na vida adulta, mas dessa vez com policiais, juízes, médicos e vários outros, porque eles são especialistas nas próprias áreas e, pelo menos, deveriam saber o que estão fazendo. Porém, nem sempre as coisas são tão simples assim. Um exemplo é um incidente que aconteceu em um hospital americano, onde um médico mandou que enfermeiros aplicassem gotas de um remédio no ouvido direito de um paciente com infecção. Em inglês, ouvido direito se escreve right ear, mas o médico decidiu abreviar na receita e escreveu apenas R-ear, só que rear significa traseiro. Sim, mesmo percebendo que aplicar gotas naquele lugar não seria um ato sensato, ainda assim eles obedeceram ao médico sem questionar. E usando o mesmo princípio, golpistas muitas vezes aparecem vestidos de terno dizendo que são gerentes de um banco. E é bem comum ouvir alguém dizendo na internet quantos seguidores ela tem ou há quanto tempo ela está no mercado. Tudo isso com a intenção de parecer especialista sobre o que está falando. E muitas vezes essa autoridade, como no caso dos golpistas, é falsa. Um ator que atuava como médico em uma famosa série de televisão foi contratado para falar sobre os benefícios da saúde de um determinado produto. E mesmo ele não sendo médico na vida real, o comercial foi um sucesso, já que as pessoas estavam acostumadas a associar ele ao personagem. Então, quando estiver em dúvida, se pergunte se aquela pessoa realmente é uma autoridade, e se não tiver como saber, se pergunte se o que ela diz realmente faz sentido. O próximo truque é o da escassez. Nós temos uma tendência natural a gostar de coisas raras. Você sabia, por exemplo, que o alumínio era mais caro do que o ouro há alguns séculos atrás? Isso acontecia porque ainda não tinham descoberto uma forma de produzir ele em larga escala. Logo, o alumínio era muito mais raro que o ouro e, consequentemente, muito mais caro. O alumínio não se tornou melhor nem pior, e mesmo assim, o seu valor mudou drasticamente. Podemos ver exatamente o mesmo princípio nas promoções por tempo limitado ou nos produtos que são os últimos do estoque. Assim que vemos um desses sinais, ficamos desesperados querendo ter determinada coisa antes que ela acabe, ou que o preço aumente. Eu lembro de uma vez que encontrei um curso de programação online. Eu sempre tive vontade de aprender a programar, só que na página do curso dizia que o preço iria aumentar bastante nos próximos dias. Bom, eu fiquei desesperado e comprei o mais rápido possível, mas eu voltei alguns meses depois na página de vendas e o preço ainda era exatamente o mesmo. Se alguma vez você viu algo assim acontecendo, comenta aí embaixo. E vale ressaltar que as técnicas em si não são erradas e nem todos que usam estão te manipulando, mas existem sim algumas pessoas que mentem sobre isso, fingindo ser autoridade ou que tem muita gente comprando o produto dela. Sempre preste atenção e se pergunte o que te fez querer algo, ou o que te fez mudar de ideia sobre algum assunto. E novamente, eu pretendo fazer muitos outros vídeos sobre esse assunto, então se quiser ser avisado quando eles saírem, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Eu também já gravei esse vídeo aqui e te mostrar como você é manipulado pelas suas emoções, e como evitar que isso aconteça. É só clicar na tela.